Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36. O tema da nossa mensagem é a glória de Deus, a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. E queremos como base Romanos 11, 33 a 36. Estarei lendo a palavra do Senhor. Assim diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro deu-lhe alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja glória eternamente. Amém. Estarei orando. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos dá à disposição. Que o Senhor possa me iluminar, possa me guiar, possa me instruir, possa ensinar a tua palavra, e que a igreja possa ouvir, acatar, aplicar isso também em suas vidas, e que a gente cresça como uma igreja saudável, para a honra e glória do Santo nome. Assim eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos puderam presenciar, durante o mês de outubro, 4 exposições referente aos lemas da reforma. Vimos o Sola Escritura, que entendemos que é a base pela qual todos os demais solas estarão alicerçados. Vimos Sola Fé, Sola Fide, nesse caso, a fé pela qual nós podemos de facto ser salvos. Sola Gratia, que não é por meio de obras, mas unicamente pela graça, para que ninguém se glorie. E também vimos somente Cristo, que Cristo é o único mediador, e não os santos, seja o que for, que alguns têm tentado oferecer, inclusive dentro da igreja evangélica, onde temos ali óleos, rosa ungida, que visam substituir a mediação que somente nosso Senhor Jesus Cristo tem. E hoje estaremos a ver o último sola, somente Deus, a glória. No entanto, para entendermos ou para termos uma visão clara dos solas, se quiséssemos olhar para os solas hoje em dia, tendo uma analogia de um carro manual, diríamos que os solas é como se estivéssemos na quarta, quinta mudança. Para chegar lá, precisa de passar da primeira, segunda, terceira, assim sucessivamente. E a sola é um movimento que aconteceu na reforma protestante. Mas o que aconteceu para que esses solas de facto fossem anunciados, fossem ensinados, fossem pregados? Eu vou fazer um breve panorama de como é que surge a igreja cristã e como é que chega a reforma e por que anunciou-se o somente Deus a glória. Se os irmãos já viram a palavra de Deus em Gálatas 4:4, vamos ver que está escrito: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Há uma palavra aqui que diz plenitude dos tempos. A história mostra que Deus preparou o mundo, preparou o tempo para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. As condições necessárias para o nosso Senhor Jesus Cristo vir estavam criadas. A plenitude dos tempos. Isso significa o quê? Que os judeus já tinham uma religião bem desenvolvida, bem codificada, que ia servir de base, de alicerce para a expansão do Evangelho. Os romanos tinham contribuído de forma significativa com estradas. É por isso que esse lema: todos os caminhos vão dar a Roma. Então os romanos já tinham aquelas estradas. É por isso que o apóstolo Paulo fez as suas viagens missionárias
porque os caminhos são preparados para a expansão do Evangelho por todo o mundo. O grego era a língua falada da época. Hoje nós temos a língua universal em inglês, mas na altura era o grego. Por isso que até o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, para que todas as pessoas pudessem ouvir o Evangelho e facilmente fosse propagado. É nesse ambiente que surge a igreja cristã com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo em Pentecostes. No início da igreja cristã, o Império Romano proibia outras religiões, menos o judaísmo. Mas o cristianismo não era perseguido, porque o Império Romano olhava o cristianismo como se fosse uma seita judaica. Logo, não precisava perseguir, porque entendia que é algo que deriva do judaísmo. Só que com o crescimento e expansão do cristianismo, o Império Romano começou a perceber que os cristãos eram diferentes dos judeus e os cristãos adoravam um Senhor chamado Jesus Cristo e negavam de adorar o César. É aqui onde começa efetivamente a perseguição aos cristãos. E isso durou até por volta de 303, quando um senhor, provavelmente vão ouvir na história, chamado Imperador Constantino, por ver que o cristianismo tinha crescido, expandido durante todo o Império Romano, ele usou uma estratégia. Em vez de perseguir os cristãos, fez com que cessasse a perseguição aos cristãos e declarou o cristianismo uma religião que deve ser aceita. E mais adiante, um outro imperador, Teodósio, declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, porque ele viu que atacando os cristãos era impossível, eram muitos. Então vamos fazer com que o cristianismo seja a nossa base. É assim como surge a Igreja Católica Romana. Então aquele ditado que a gente ouve, principalmente da Igreja Católica, dizer que nós somos a primeira igreja, é uma farsa, porque a Igreja Católica Romana surge especificamente por volta do ano 314, com esse édito que torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso trouxe benefícios para os cristãos. Em que sentido? A perseguição cessou. As pessoas, para ocupar cargos políticos ou religiosos a nível do Império Romano, precisavam ser cristãos. Só que o problema disso é que a fé cristã foi se diluindo, porque as pessoas se intitulavam cristãos para poder ser aceitos ou ocupar cargos. Aquele quesito do cristianismo, que era a cruz estreita, negar-se a si mesmo, foi substituído por algo nacional, por algo que todas as pessoas apenas afirmavam para poder fazer parte do reino, ou fazer parte das estruturas do Império Romano. É assim que surge a Igreja Católica Romana. E desde o século, ou do ano 300 até o ano de 1500 ou 1600, na época em que surge a Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana é que detinha a Bíblia sob seu poder. Eles é que ensinavam, eles é que instruíam. É aí onde infiltrou-se vários ensinos que foram contra aquilo que os reformadores depois vieram afastar. Por quê? Porque os católicos, eles colocavam a escritura mais a tradição, mas os reformados ensinaram o sola scriptura. Os católicos ensinavam a fé, mais obras, os reformados somente a fé. Os católicos ensinavam a graça, mais méritos, mas os reformados ensinaram somente a graça. Os católicos ensinavam Cristo, Maria e os seus santos. Os reformados somente Cristo. Os católicos diziam Deus, os santos, mas a hierarquia da igreja. Por isso temos o papado como representante de Cristo aqui na terra. Mas os reformados diziam somente Deus, a glória. É nesse contexto que surgem os 5 solas. Então, se fosse um carro manual, o que eu estava a dizer? Temos a primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar à quinta mudança, para mostrar que os solas não caíram de paraquedas. Nós, como cristãos, se quisermos de fato entender bem os contextos dos solas e aplicar em nossas vidas, em nossa igreja, é fundamental também estudarmos a história da igreja. Então, hoje nós estaremos aqui a debruçar
deste último sola, somente Deus a glória, tendo como base Romanos 11, 33 a 36. É importante destacar que, neste texto que nós acabamos de ler, Paulo não somente está ensinando, ele também está adorando a Deus. Ele também está expressando um louvor a Deus. Porque quando nós lemos os capítulos anteriores, vamos ver que Paulo ensinou doutrinas muito essenciais para a fé cristã, como a questão da eleição, como a questão da justificação, a salvação, a soberania de Deus. E dentro disso, de tudo que ele ensinou, ele para e louva a Deus. Com esse hino, ele traz 3 verdades gloriosas sobre Deus. Deus é a fonte, Deus é o meio, Deus é o fim de todas as coisas. É daqui onde surge o nosso título. Deus, a glória de Deus como a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. Em outras palavras, tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo existe para Deus. Por isso, Ele merece toda a glória. Reconhecer essas verdades é fundamental e necessário para vivermos neste mundo tendo em conta o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque se nós nos afastarmos da glória do Criador e nos focarmos na criatura, vamos falhar em dar glória a quem realmente merece e caímos para o perigo da idolatria. Então, fugir ou não ter em mente os motivos ou porque Deus merece toda a glória pode nos fazer cair em idolatria, mesmo se fizermos isso em nome da religião. Por isso, hoje vamos considerar essas 3 verdades teocêntricas que nós tiramos desse hino, particularmente do versículo 36, onde vamos ver claramente essas 3 verdades. Deus como a fonte de todas as coisas, por isso que Ele merece toda a glória. Deus como meio de todas as coisas, por isso Ele merece toda a glória. E acima de tudo, Deus como fim de todas as coisas, por isso que Ele merece toda a glória. Então, começaremos com a fonte de todas as coisas. Deus como fonte de todas as coisas e por que Ele merece toda a glória em virtude disso. Primeiramente, dizer que nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm cada vez menos interesse por assuntos profundos. A maioria de nós prefere coisas práticas e diretas e deixamos de lado questões teóricas. Nós pensamos que nos envolver com a teoria é perder tempo. Queremos coisas práticas. E essa forma de pensar tem afetado como nós temos tratado os assuntos muito importantes das nossas vidas, inclusive com a questão sobre a origem do mundo. Por exemplo, pense, quantas vezes você já ouviu alguém a conversar seriamente sobre a causa do universo? De onde vem o mundo? Você vive nesse mundo, mas por que as pessoas não pensam realmente de onde vem esse mundo? Qual é a causa desse mundo? Nos programas de televisão, rádio, alguma vez você já ouviu um debate honesto sobre de onde vem este mundo? Ou a gente vai ver coisas como o show de Fred, debates que não tem nada a ver e não nada abundam. Mesmo nas nossas escolas, esses temas muitas vezes são tratados lá na infância, com brincadeirinhas, não levando as coisas a sério, mas de uma forma superficial, nos ensinando teorias que, de certa forma, mesmo quando a gente cresce, não reflete seriamente sobre esses assuntos. E mesmo a nível da igreja, infelizmente, não tem se dado a devida intenção ou intenção para ver, de fato, Deus como o Criador de todas as coisas. O que a gente vê são pessoas que, em vez de procurar de onde vem esse mundo, qual é a causa desse mundo, quem criou esse mundo, qual é o propósito desse mundo, eles apenas querem aproveitar desse mundo, querem se beneficiar das coisas deste mundo, querem se beneficiar das riquezas deste mundo, mas nunca entender claramente, de fato, quem é que trouxe a esse mundo a existência. É como se eles dissessem: não me importo quem fez tudo isto,
O importante é que eu possa desfrutar deste mundo. Infelizmente, esta é a mentalidade que tem permeado o nosso meio, infelizmente, até dentro da igreja. Mas a verdade é que a forma como nós enxergamos a origem do mundo, a forma como nós pensamos de onde vem esse mundo, vai influenciar toda a nossa vida. Se alguém acredita que tudo surgiu por acaso, como o Big Bang, por exemplo, viverá como se o mundo não tivesse sentido. Não há senso de responsabilidade, porque o mundo veio por acaso. Então, acaso é que está a direcionar as nossas vidas. Não há senso de responsabilidade, não há até moralidade. Qual é o propósito da vida? Não há, porque o mundo veio de uma explosão. Mas quem crê que Deus é o Criador dos céus e da terra, reconhecerá que existe um propósito para este mundo. Reconhecerá que existe uma ordem e um Deus que projetou esse mundo para alcançar um fim. E ele buscará viver com base nessa perspectiva. Então, a nossa visão sobre a origem do mundo, sem dúvida, moldará ou vai revelar a quem de fato nós confiamos. O mundo não começou por um acidente. O cristão tem em semente que tudo foi criado por Deus, para Deus, com a sabedoria divina, com o único propósito de glorificar a Deus. Por isso, Salmos 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. E quando olhamos para a criação, a vastidão do céu, a vastidão dos mares, as montanhas, tudo isso são sinais claros que Deus é o Criador e, em face disso, Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas a verdade é que o homem, ele rejeita essa verdade. O homem, ele não valoriza essa verdade. O homem, ele quer mais a criatura, os benefícios da criatura e não o Criador. Por causa disso, ele cai na idolatria e deixa de dar a devida glória a Deus. Mas nós, como cristãos, Paulo nos chama a atenção à reflexão de que o mundo foi criado por Deus. E o mundo tem um propósito: apontar para a glória de Deus. No versículo 16 diz: porque todas as coisas são dele. E no fim, ele diz: a ele seja a glória eternamente. Então, se nós reconhecemos de fato de que todas as coisas são dele, não há dúvida que Deus, ele é o autor e a fonte de toda a criação. Ele é que criou tudo que existe. E isso não é somente uma afirmação de fé. O mundo veio à existência. Mesmo os cientistas que não são cristãos, eles reconhecem que houve um início para este mundo. Houve uma época em que este mundo chegou à existência. Esse mundo não é eterno. Houve um período em que esse mundo veio à existência. Mas, apesar dos cientistas reconhecerem isso, também reconhece que o mundo é uma junção de três elementos fundamentais: o tempo, o espaço, a matéria. O mundo é caracterizado e encontramos de forma resumida nessas três dimensões: o tempo, o espaço e a matéria. E embora eles reconheçam essa realidade, existe uma discordância de quando é que o tempo, o espaço, a matéria veio à existência e quem deu origem a essas coisas. O mundo científico, podemos assim dizer, está dividido em essas realidades. Quem deu origem ao tempo, ao espaço e à matéria para que de fato tenhamos esse mundo? Nós, como cristãos, entendemos claramente que, conforme Paulo diz, porque todas as coisas são dele, é Deus que deu origem a todas essas coisas. Nós podemos ver isso logo no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, que Deus diz: e criou Deus
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós, como cristãos, a partir do momento que lemos esses versículos, temos consciência clara que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando Deus diz haja luz, Ele deu ali um início ao tempo. Ali foi iniciado o primeiro segundo do mundo. De seguida vieram os primeiros minutos do mundo. De seguida vieram as primeiras horas do mundo. De seguida vieram os primeiros dias e em seguida anos. O relógio universal, quem deu início, quem criou, quem trouxe à existência o tempo, é o nosso Deus. Deus não somente criou o tempo, Deus criou a matéria, os céus e a terra. Os céus não é algo... Nós pensamos às vezes em céu como algo eterno. O céu não é algo eterno. O céu foi criado, assim como a terra foi criada. Quem deu origem aos céus e à terra, a matéria que compõe esse mundo, tanto até fora no universo, é o nosso Deus. Se nós pegarmos agora um telescópio e analisarmos as galáxias, a grandeza de lá, no cosmos, quem criou? É Deus. Quem já pegou um microscópio como ele aqui, por exemplo, viu as partículas pequenas que estão numa célula, ou nas pequenas bactérias, a complexidade que está ali nas pequenas coisas, no nosso DNA, quem colocou essas coisas? É Deus. O espaço, a vastidão da terra, a vastidão dos mares, onde quer que esteja, tudo, quem criou? É Deus. Então nós como cristãos, se temos em mente que Deus é o Criador das coisas, logo entendemos que Deus está acima de todas as coisas. Por quê? Porque Ele que criou. Se Ele que criou, Ele está acima. Ele está além deste universo. Por isso, Ele merece toda a glória. Deus, não somente Ele é o Criador das coisas, mas Ele é o Senhor, porque Ele que criou. Ele é o autor da criação. Ele colocou a sua assinatura. Por isso, Ele governa sobre todas as coisas e Ele merece toda a glória. Deus não pode ser confundido com a criação. Por isso que adorar a matéria, adorar as coisas, mas que seja, animais, seja o que for, nós estamos a adorar a criatura e Deus não é a criatura. Deus está além da criatura. Por isso que Ele merece toda a glória. Então, se nós tivermos uma visão clara de Deus como Criador, isso vai nos fazer distinguir Deus da criatura, e em virtude disso, vamos afastar-nos da idolatria e render verdadeiramente glória a Deus. Esse perigo que Paulo traz e ensina em Romanos capítulo 1. Salmos 139. Davi, ele reconhece o senhorio de Deus sobre a criação. Ele diz, no Salmo 139, do versículo 7 a 10, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Então, o cristão tem isso em mente, que Deus é o Senhor da criação. Deus reina sobre toda a criação. Deus está em todo lugar. E não há lugar da criação em que o senhorio de Deus não é visto. Por causa disso, Ele merece toda a honra e toda a glória. Assim sendo, podemos refletir e pensar. Você reconhece a Deus, de fato, como seu Criador? Você vive em função dessa realidade de que Deus é o seu Criador, Ele reina sobre todo lugar, não há lugar onde nós podemos fugir da face de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Você entende que a sua adoração não deve estar voltada para as coisas materiais, para a criatura, mas para o nosso Criador? Existe algum elemento deste mundo que tem roubado o lugar do Criador em seu coração? Tenha em mente que, por mais que você ganhe o mundo inteiro, por mais que você tenha todos os elementos de criação sobre si, sobre seu domínio, na eternidade isso é vão, porque na eternidade não é a criatura que vai para lá, mas nós teremos um encontro
com o Senhor que criou todas as coisas. E não são as coisas que nos levarão ao nosso Criador, mas como nós lidamos com o Senhor da criação face às coisas que Ele nos deu. Por isso precisamos refletir, será que de fato nós temos reconhecido o nosso Deus como aquele, conforme Paulo diz, porque dele são todas as coisas? E como nós temos aplicado isso em nossas vidas? Esse é o primeiro passo para dar toda a glória a Deus. Reconhecer que todas as coisas nos céus e na terra e tudo que nele existe, inclusive o ser humano, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Este é o primeiro ponto que Paulo aqui nos apresenta. O segundo ponto que podemos ver é que Deus não somente criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. No versículo B, do versículo 36 diz: por Ele e para Ele são todas as coisas, glória eternamente. Então, Deus não somente criou o mundo para deixar que o mundo se regesse por si só, para que o mundo tomasse o seu curso ou fosse levado por acaso. Deus não é, como dizem, um relojoeiro cósmico que deu origem ao relógio e deixou que o relógio funcionasse por si só. Não. Deus continua sustentando e mantendo a sua criação. E de que forma Deus é o sustentador da criação? De que forma ou em que medida o mundo ou tudo é sustentado por Deus? Primeiro, Deus sustenta o universo porque por meio dele o universo existe. Colossenses 1:17 diz: nele tudo subsiste. As galáxias, as estrelas, as forças, as leis da natureza, tudo que existe é sustentado por Deus. As estrelas lá em cima não caem para este mundo porque estão sendo sustentadas por Deus. Todas as coisas, o mar com a sua vastidão, com a sua imensa força, para ali onde Deus disse para parar, porque Deus é que sustenta. Porque se não parasse ali, o próprio mar ia destruir todas as coisas. Então Deus é que está sustentando o universo por meio da sua força, por meio do seu poder, para cumprir o propósito que é trazer glória a Ele. A vida humana é sustentada por Deus. A nossa vida, se nós estamos vivos hoje aqui, é porque Deus é que nos dá o sustento, o fôlego da nossa vida. Atos 17:22 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ninguém tem poder sobre a sua vida. Ninguém sabe se vai viver o próximo minuto, as próximas horas, os próximos anos. Somente Deus é que sustenta a nossa vida. Assim que Deus tira o sustento da nossa vida, nós voltamos ao pó. Por isso que nós devemos viver uma vida grata, reconhecendo que Deus é que sustenta a nossa vida frágil. Deus também é o sustentador da nossa salvação. É Deus que nos faz perseverar. Se dependesse de nós, logo íamos perder a salvação. Não íamos conseguir perseverar. Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. João 10:22, Jesus diz: ninguém arrebata das minhas mãos. Então, se você está aqui, creia no Senhor Cristo, continue firme. Não é por causa, primeiramente, da tua força, não é por causa de quanto você lê a Bíblia, não é por causa de quantas obras você realiza, mas é porque Deus está sustentando a sua salvação com um único objetivo: para render glórias ao Senhor. Deus também, Ele é o sustentador da história humana. A história humana é governada por Deus. Todos os eventos que acontecem nesse mundo, sejam guerras, terremotos, até eleições daqueles que a gente não quer, infelizmente, tudo está sob o domínio de Deus. As pandemias, os colapsos econômicos, tudo está sob a glória de Deus. Por mais que a gente não entenda o propósito dessas coisas, por mais que a gente não entenda para onde Deus está a levar o curso desse mundo, uma coisa o cristão deve ter em mente: Deus é que está a guiar
e sustentar a história humana com um único objetivo, que é trazer glórias ao Senhor. Então, se nós como cristãos tivermos isso em mente, que Deus é que sustenta o mundo, Deus é que sustenta a nossa vida, Deus é que sustenta a nossa salvação, Deus é que sustenta o presente, o passado, o futuro, tudo é por meio dele. Isso vai trazer conforto em nossas vidas, mas também vai nos fazer glorificar ainda mais a Deus. E se nós tivermos em mente claramente que Deus é que sustenta nossas vidas, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são os eventos da vida que vão determinar se nós vamos glorificar a Deus ou não. Porque vamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo é por meio dele. Assim, precisamos pensar também, refletir e responder quem você acredita que tem sustentado a tua vida até os dias de hoje. Quem tem mantido a sua saúde, a sua família em pé, os seus sustentos diários? Seriam os seus esforços? Seria o seu chefe? Seria o seu diploma? Seria o seu governo? Seria até, se calhar, o teu líder espiritual? A resposta é simples, é Deus. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não tenha resposta, nós precisamos entender que dele, por meio dele, são todas as coisas. Deus é que sustenta todas as situações, todas as circunstâncias, tudo está debaixo da providência de Deus. E quando nós tivermos isso em mente, assim como Paulo nos chama, nós de facto daremos glórias a Deus. E isso, de toda forma, vai nos livrar da superstição. Por que nosso país há muita superstição? Porque até temos medo de dizer às pessoas, às vezes, quando nós estamos a concorrer por um emprego, temos medo de dizer às pessoas quando estamos, as mulheres nesse caso estão grávidas, quando tem alguma promoção, escondemos as coisas. Por quê? Porque achamos que as pessoas é que determinam o curso das nossas vidas. Achamos que as bocas, as invejas é que sustentam aquilo que a gente quer. Não. Quem sustenta a nossa vida, quem determina o curso das nossas vidas é Deus. Tudo é por meio dele. Mesmo no desemprego, mesmo no sofrimento, mesmo na enfermidade, mesmo na morte. O cristão tem que ter em mente que tudo é por meio dele. E por causa disso, nossa confiança deve estar em Deus. E isso tem que nos fazer glorificar ainda mais a Deus. Salmos 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. É nele que nós confiamos, porque entendemos que não somente ele criou o mundo, mas ele também é o sustentador. Por meio dele são todas as coisas. Esse é o segundo elemento para nós glorificarmos a Deus. Primeiro, entendermos que ele é o Criador de todas as coisas, é o Senhor, por isso ele merece toda a honra e glória. Segundo, não somente ele criou, ele sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida, o mundo, a nossa salvação. Por isso, de fato, ele merece toda a honra e toda a glória. E no fim do versículo 36, Paulo diz: para ele são todas as coisas. A última parte aponta para o propósito final de tudo que existe. Deus não somente criou as coisas, Deus não somente sustenta as coisas, mas Deus também colocou um propósito para todas as coisas. Nada foi criado sem motivo. Deus não apenas deixou as coisas para que o ser humano cumprisse o objetivo final de todas as coisas. Deus já colocou aquilo que ele deseja, o alvo de toda a criação. Infelizmente, essa é uma verdade que o mundo insiste em rejeitar. Muitos vivem como se a vida fosse um acidente, que a vida não tem propósitos definidos, claros, que tudo depende das coisas incertas, que tudo depende da sorte. E, por causa disso, dizem que devemos viver a vida ao máximo. Aproveitar cada segundo, aproveitar a vida, porque não sabemos o amanhã. O cristão não pode ter isso em mente. Porque o cristão, ele tem
em mente o propósito para o qual ele foi criado. O propósito da vida não se limita a alcançar sucesso material ou social, ter dinheiro, uma carreira de destaque, influência nas redes sociais, fama, conforto, bens acumulados. Esse é o fim de muitos. Mas o cristão tem que ter em mente os objetivos claros que Deus estabeleceu para a sua vida. Não é mal ter coisas, não é mal ter fama, não é mal alcançar riquezas. Muito pelo contrário, até como cristãos precisamos de cristãos ricos, porque vão ajudar a crescer a igreja. Mas, se nós nos focarmos nessas coisas e esquecer o propósito pelo qual de fato Deus nos criou, vamos perder o verdadeiro sentido da existência da vida humana, que é o fim último, glorificar a Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, vamos ver que o fim da criação que Deus criou é glorificar a Deus. Salmo 19, 29 lemos, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo que Deus criou na criação visa unicamente apontar para a glória de Deus. Por isso, João Calvino diz que o mundo é o teatro onde a glória de Deus é encenada diante de nós. Nada no universo não tem um propósito. No universo tem as assinaturas de Deus. Dizem que as borboletas, para quem estuda as borboletas, cada borboleta tem elementos únicos que diferenciam ela. A neve, por exemplo, diz que cada neve, como que chama aquilo de neve? Cada floco de neve tem o seu desenho. Não existe nada igual. Isso mostra as assinaturas de Deus na criação com vista a glorificar a Deus. O fim das nossas vidas é glorificar a Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor Deus para sermos cogerentes da criação, mas também para trazer glória a Deus. Por isso, 1 Coríntios 10, 30 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo isto para a glória de Deus. Quem gosta de ler catecismo sabe muito bem que a primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper tem um livro que ele escreveu, Plena Satisfação em Deus. E nesse livro ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais nós ficamos satisfeitos nele, mais glorificamos a Deus. Quanto mais glorificamos a Deus, mais vamos estar satisfeitos nele, porque esse é o propósito das nossas vidas. O fim do ser humano é glorificar a Deus em todos os seus atos, ações, pensamentos. Tudo tem esse propósito, glorificar a Deus. O fim da nossa salvação é glorificar a Deus. Se nós lermos Efésios capítulo 1, perderam a exposição de nossa irmã Vivência, já passou, mas Efésios capítulo 1 mostra qual é a obra do Pai, do Filho e do Espírito na nossa salvação. E tudo que ele diz para a glória de Deus. Tudo para a glória. O que o Filho fez? O Pai nos escolheu para a glória de Deus. O Filho nos redimiu para a glória de Deus. O Espírito Santo nos selou para o louvor da glória de Deus. Então, toda a nossa obra salvífica, do início ao fim, visa unicamente glorificar a Deus. E o juízo final, a nova criação, a glorificação que nos espera, até isso tem como propósito glorificar a Deus. Paulo afirma em Filipenses 2, 10, 11, diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Isso inclui crentes e descrentes. Todos, no fim, glorificarão a Deus. Infelizmente, uns glorificarão para a salvação, mas outros, a glória deles será, agora vão glorificar a Deus por meio do juízo. Paulo ensina em Romanos que uns servirão como vaso de tesoura, outros como vaso de honra. Então, até o propósito final da criação, o juízo, tudo vai glorificar
a Deus. Neste mundo nada está neutro. Até o ímpio foi feito para o dia da perdição com o objetivo de glorificar a Deus. Então, do início ao fim, tudo que Deus criou, tudo que Deus tem sustentado, terá um único propósito: trazer glórias a Deus. Essa é a razão da nossa existência. Tanto hoje, tanto amanhã, inclusive na eternidade, estaremos lá para glorificar a Deus. Então, se todas as coisas existem para Ele, como afirma Paulo, nós somos convocados a glorificar a Deus em tudo em nossas vidas. Os seus sonhos, os seus projetos de vida, as suas metas, as suas ambições, esses desejos, por mais legítimos que possam ser, se não tem como algo trazer glórias a Deus, isso será nulo diante de Deus, será uma palha. Deus não é contra esses objetivos, planos de conquista, mas nada disso deve tomar o propósito das nossas vidas. Primeiramente, que deve ser glorificar a Deus. Por isso devemos pensar e refletir se devemos glorificar a Deus em cada área das nossas vidas, no nosso casamento, no uso do nosso tempo, nas redes sociais, no modo como lidamos com o dinheiro, com nossas amizades, com as nossas decisões, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Tudo isso tem glorificado a Deus? Essa pergunta só cada um de nós aqui pode responder em nossos corações. E devemos deixar de olhar para a glória de Deus como algo que é restrito somente no domingo, no tempo do culto, na hora da oração. Mas entendemos que viver para a glória de Deus é algo que deve ser contínuo, aquilo que alguns livros dizem, cora em Deus, em cada respiração, em cada palavra, em cada ação. Todos os atos devem convergir para a glória de Deus. Por isso, novamente, lendo 1 Coríntios, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. A glória de Deus deve ser o alvo das nossas vidas em tudo que a gente faz, vive, pensa. Então, encerramos como conclusão esta série de 5 solas, refletindo sobre a glória de Deus de um modo prático, não um modo histórico, de modo a aplicarmos o ensino da glória de Deus em nossas vidas. Se você já vive para a glória de Deus, louve a Deus por essa graça. Louve a Deus e ore para que Ele continue perseverando nesse caminho, com humildade, com oração, e que Ele faça crescer-te ainda mais em santidade, adoração, lembrando-se que na eternidade você desfrutará ainda mais dessa glória de Deus, na sua plenitude, sem pecado, sem mancha, diante do trono e com nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, se até hoje você tem vivido para a sua própria glória, para a sua autopromoção, para buscar honra diante dos homens, sucesso nesse mundo passageiro, querendo ser o primeiro em todas as coisas, saiba que você pode ter todas essas coisas, você pode receber vários aplausos, você pode ter tudo de bom desse mundo, como Satanás tentou oferecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nada disso servirá, será como palha diante do fogo do juízo final. E a glória que você vai ter neste mundo não será suficiente para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Muito pelo contrário, vamos ser alvos da sua glória no juízo final. Então precisamos refletir e pensar de que modo nós temos desejado glorificar a Deus ou queremos glorificar a Deus. Como vasos de honra preparados para a sua misericórdia ou como vasos de desonras preparados para a perdição? Essa é a pergunta de reflexão com a qual termino o nosso tema. Só lhe deu glória. Amém? Estarei orando.
Santo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por este tempo que o Senhor nos faz refletir, pensar e encerramos a meditação neste texto, Romanos 11, 33 e 36, e refletimos e pensar na glória de Deus, como podemos aplicar isso em nossas vidas. E essas três dimensões, ó Pai, reconhecer ao Senhor como nosso Criador, reconhecer o Senhor como nosso sustentador, e reconhecer o Senhor como aquele que colocou o propósito no final das nossas vidas. Não somente nas nossas vidas, mas toda a criação e tudo que veio à existência, ó Pai. Lembre-nos todos os dias dessa verdade, que não nos deixemos levar pelas circunstâncias do mundo, por aquilo que o mundo tenta nos oferecer como algo belo, mas que a gente entenda que a maior beleza que podemos ter em nosso Jesus Cristo é render glórias ao Pai. Ajude-nos a entender que a nossa vida, a nossa salvação, os nossos alvos, o mundo em si, tudo está sendo governado pelo Senhor com o único propósito, trazer glória a Ti. E isso se reflete no nosso modo de ver, nossas famílias, nosso trabalho, na nossa cidade de modo geral. E que a sua igreja também cresça. E sejamos uma igreja saudável, que te glorifique em todos os aspectos. Assim eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.